avance em fé. Aqui a gente vê Pedro tomando uma posição muito grande quando ele discerniu que aquela voz poderia ser o Senhor. E quando ele pergunta, se és tu, e o Senhor então mandou ele ir, porque ele falou, quero ir andando sobre as águas. Vem! Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Ou seja, Pedro, ele ousou em ser diferente. Ele ousou de fazer algo que ninguém faria, que ninguém estava pensando em fazer. Ele, em cima de uma ordem que Jesus deu, vem, ele sai daquele barco e ele anda por cima das águas. Uma ação sobrenatural, algo realmente, vamos dizer assim, maravilhoso, espetacular que aconteceu ali. Então, ele ousou, ele saiu do barco para andar por cima das águas. Aquilo pelo qual você está passando sempre será um resultado das tuas escolhas. Escolhas de antes. A gente fala, tudo que o homem planta, ele colhe. Está na Bíblia. Então, mudando um pouquinho isso, nós somos o resultado hoje daquilo que nós fomos ontem, ou seja, escolhemos ontem. Pedro, ele, vamos dizer assim, ele provou de um resultado de fé na vida dele, por quê? Porque antes ele ousou a falar algo. A vida dele em andar em cima d'água, aquele momento que ele andou em cima d'água, melhor dizendo, é o resultado de uma escolha, de uma palavra, de uma determinação dele próprio. Jesus então disse, vem. Ele escolheu crer e andou. Depois ele escolheu duvidar e afundou. É um resultado. Nossa vida são resultado de escolhas que a gente faz dia após dia. Se nós vamos fazer a opção pela palavra de Deus, nós vamos escolher o que a palavra de Deus diz, não tem jeito. Nós escolhemos, nós fizemos uma opção por Jesus. Ele é a vida, Ele é tudo, Ele habita em nós. A igreja, ela não pode se omitir no poder da oração. O que a gente ora hoje, nós vamos colher amanhã. Se somos omissos hoje, amanhã nós vamos ter o resultado da nossa vida. Mas se hoje nós estamos dizendo, nós cremos num Deus que opera maravilhas, cremos num Deus que pode realmente dar um fim nessa situação, Deus que pode mudar as situações, Ele tem os seus meios. Mas para Deus mudar, Ele tem que fazer assim, assim, assim. Não me importa como Ele vai fazer, mas Ele é poderoso para fazer qualquer coisa para responder à oração da igreja. Temos que orar, irmãos. Pedro andou sobre as águas, que coisa tremenda. Fé é obedecer apesar das circunstâncias. Escreva isso no seu coração. Deus quer ver fé. Fé. A fé é o que Deus procura. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, mas não é, essa fé é fé desse jeito, é uma fé que apesar das circunstâncias, ele continua por cima, ele continua crendo, ele continua andando, ele continua em frente. Deus chamou a sua igreja para avançar em fé, para prosseguir em fé, amém? Para chegar onde Ele quer, em fé. Então, nós precisamos entender bem o que está aqui nesse texto e aprendemos grandes lições. Aprendemos a lição onde Pedro não viu a circunstância primeiramente e andou por cima da água. Foi algo sobrenatural, tremendo, ele fez em fé. Glória a Deus. Mas tem outras lições que nós precisamos aqui aprender. Mas antes, eu quero dizer para você que Deus está levantando uma geração disposta a avançar e vencer. A igreja é a geração que vai mostrar vitória lá fora. A igreja não é uma geração que está lá fora, não são pessoas lá fora perturbadas. Não, nós somos pessoas que estamos vendo as coisas acontecer. Mas isso não pode nos parar de avançar e nem de vencer.
Porque o nosso Deus, Ele já venceu, Jesus já venceu, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É crer na sua palavra, é transmitir esperança, glória a Deus. Pedro teve fé para andar sobre as águas, mas não teve fé para se manter andando sobre elas. Temos fé para muita coisa, mas não temos fé para nos manter em Deus. Não temos fé para nos manter em cima do que Ele falou. Não temos fé para nos manter seguros do que Ele disse. A palavra de Deus vem e nós nos animamos. A palavra de Deus vem e nós então temos uma fé, mas é um rompante. E a gente sai, e a gente faz, e a gente elabora alguma coisa, a gente faz alguma coisa e fala para a glória de Deus, amém, aleluia. Mas é passageiro, não é constante. Como fica o coração de um pai que vê um filho que toma sempre medidas, mas as medidas são passageiras? Obedece por pouco tempo, faz o que ele manda por pouco tempo. Deus quer olhar para a terra e ver a sua igreja constante em fé. Tem obstáculo, tem problema, tem crise, tem destruição, tem lá o que seja, nós estamos em fé. A nossa fé não pode mudar, a nossa fé não pode vacilar, nós precisamos estar em fé, nos manter em fé. Pedro andou em fé, mas não se manteve em fé. Quer saber onde é que Pedro se manteve em fé? Foi quando ele estava tão ocupado e tinha tantos enfermos, pegaram os enfermos, botaram do lado de fora do templo, nas macas, os perturbados, os doentes, os que estão para morrer, está tudo ali. E quando Pedro passou, a sombra de Pedro tocava nas pessoas e elas eram completamente libertas e curadas. Nós ficamos impressionados porque ele andou sobre as águas, mas Jesus não levantou a igreja para andar em cima d'água. Jesus levantou a igreja para ser testemunha dele, para fazer milagre, para operar maravilhas, poder. Ele andou sobre as águas para nos mostrar o que é possível um homem fazer debaixo do sobrenatural de Deus, debaixo da obediência à palavra de Deus. Mas ele prosseguiu em fé, se manteve em fé ao pregar, ao morrer crucificado. Isso é fé. É alguém que ama a Deus e que não nega a Deus. É alguém que realmente está ali e não nega Ele de jeito nenhum. Isso é se manter em fé. Jovem, vocês precisam do Espírito Santo, do poder de Deus, de ver a tua mão fazendo milagre. Você precisa de ser sacudido pelo Senhor, de ver o sobrenatural diante dos teus olhos. Você precisa se manter em fé. Jovem, você é forte e a palavra de Deus é que vai te levar a vencer o maligno, o diabo. Não brinca com Satanás. O que nós aprendemos aqui com Pedro? Aprendemos com Pedro não só o fato dele andar por cima das águas, aprendemos com Pedro também o fato dele não ter andado. Quer ver que coisa linda? Olha só, versículo 30 diz assim: e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Prontamente o Senhor pegou-o pela mão. Está começando a visualizar a cena? Ok? Agora, olha bem, o que a Bíblia diz? E começando a submergir. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! É ou não é o clamor necessário para hoje? Salva-me, Senhor! Eu pergunto para você, é ou não é o clamor necessário para o tempo que nós estamos vivendo? Salva-me, Senhor! É ou não é? Sim. Sim, até o fato de Pedro falar, salva-me, Senhor,
tem ensinamento para nós. Não é porque Pedro vacilou, ele estava tudo bem, ele errou, ele duvidou, ele começou a olhar para coisa que não era para olhar, perceber coisa que não era para perceber, mas até a reação dele ao afundar serve de lição para nós. Porque quando começou a submergir, ele gritou: salva-me, Senhor! É esse clamor que Deus quer ouvir hoje, não só da igreja, mas como do mundo. Salva-me, Senhor! Porque sempre Ele estará prontamente a estender a mão para todo aquele que pede socorro. Todo aquele que pede socorro, Deus vai e quer estender a mão. Amém? Agora, quando ele começou a submergir, ele clamou, ele gritou. Ele não afundou para depois gritar. Ele não ficou submerso e depois se batendo. Aí, socorro! Não! Ele pediu por socorro, ele falou: salva-me, Senhor, no momento que ele começou a submergir, quando ele começou a afundar, ou seja, ele percebeu que estava afundando. A pior coisa é quando a pessoa não percebe que está afundando. Pedro, no momento que ele começou a afundar, ele já está gritando por socorro, está gritando ao Senhor. Tem gente que está afundando e não grita pelo Senhor, não clama ao Senhor, não pede ao Senhor para que salve, porque o orgulho não deixa, a independência não deixa, o desobediente não sabe o que é pedir ajuda. Ele vai tentar salvar a sua própria vida até o fim, e se não salvar, ele morre, mas ele não pede ajuda. Vamos ser humildes o suficiente para em qualquer área da nossa vida, que nós, quando começarmos a submergir, nós vamos gritar: salva-me, Senhor! Vamos ter a simplicidade necessária para dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, Senhor, me ajude. E você vai ver o que ele vai fazer. Imediatamente o Senhor estendeu a mão para Pedro. Quando a gente clama, imediatamente a resposta vem do céu, a resposta vem sobre nós. Deus opera na nossa vida, que possamos ter um coração simples, sincero, para pedir socorro no momento certo. Aleluia! Aprender a gritar no momento que estamos começando a submergir, porque depois que submerge não adianta mais gritar. Tem tantas pessoas que já submergiram, já se afundaram, e quando grita ninguém mais escuta, porque já está debaixo das águas. A voz ninguém mais ouve. O clamor só pode ser clamor quando a nossa boca ainda está livre. Não permita ao diabo fechar tua boca a ponto de você não conseguir mais gritar por ajuda. A igreja não pode ser somente uma fonte de amizade. A igreja não pode ser somente uma fonte de comunhão, koinonia. A igreja não pode ser apenas uma fonte de relacionamentos, de casamentos, de namoro. A igreja não pode ser apenas um lugar onde eu posso contar com calor humano, eu posso me divertir, eu posso estar nas atividades que me levam a ser legal, eu gosto, é bacana. Não, a igreja tem que ser o lugar onde Deus está presente e nos ouve, para que a gente possa pedir ajuda, para pedir socorro, ou para o que seja, Ele está presente para nos acudir. Essa noite eu quero dizer para você, talvez ninguém está vendo você submergir, você está preocupado, a tua preocupação vai acabar hoje. Naquela área que você começou a submergir, Ele hoje estendeu a mão para você. Continuando, versículo 31, já estou indo para o final. Jesus, prontamente, estendendo a mão, tomou. Jesus pegou Pedro por onde? Pela mão. Jesus não pegou Pedro no colo. Foi pela mão.
outra coisa tremenda. Tudo que a gente faz é autorizado por Ele. Pedro andou em cima d'água porque Jesus autorizou, dizendo, vem. Mas num determinado momento, que ele reparou na força do vento, ele começou a submergir. Ou seja, ele ficou em dúvida, porque ele prestou atenção em coisas que não eram para prestar. Ele começou a olhar para onde não era para olhar. A dúvida veio, ele começou a submergir, e o Senhor então pegou ele pela mão. Pegou ele pela mão. Quando Jesus pega a nossa mão, nós voltamos a fazer o que não tínhamos condições de fazer. Ou voltamos a fazer o que nós estávamos fazendo. Quando Jesus segura a nossa mão, sempre nós vamos estar fazendo o que realmente é para ser feito. Quando Jesus segura a nossa mão, você pode voltar a realizar aquilo que você estava realizando. Mas nós precisamos entender isso, irmãos, que muitas vezes não é a nossa força nem a nossa capacidade, é Ele nos segurar. Ele vai te segurar. O vento está forte, a crise está demais, Ele vai te segurar. Mas pastor, eu estou passando nessa crise, estou passando nessa crise. Você usou a palavra certa, estou passando nessa crise. Você não vai naufragar na crise, você não vai afundar na crise, você não vai submergir na crise. O Senhor está te dando a mão e segurando hoje na tua mão e dizendo, vamos passar junto por essa crise. Vamos vencer, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vamos lá. Você vai vencer essa crise no casamento, em casa, no trabalho, na empresa, na família. Você vai vencer essa crise em nome de Jesus. Aleluia! Agora, olha que coisa interessante, Pedro está andando por cima da água, de repente, ele escolheu aquele caminho, ele falou daquele caminho, ele escolheu para a sua vida, e Jesus falou, vem, então ele está andando por cima das águas, mas de repente ele escolheu olhar para a força do vento, versículo 30, ele escolheu olhar para a força do vento, ele escolheu reparar na força do vento, ele começou a submergir, ele começou a afundar, e imediatamente ele grita para o Senhor segura na mão dele, quando o Senhor segura na mão dele, ele volta para a estrada da fé. Pedro estava andando por cima das águas em fé. Começou a afundar. Quando Jesus segurou ele, ambos estavam andando por onde? Por cima da água. Jesus segurou na mão dele, mas está andando por cima da água. Ou seja, quando o Senhor segura a nossa mão, a gente volta para a estrada da fé. A gente volta de novo para o caminho de milagre. A gente volta de novo a fazer aquilo que a gente estava fazendo. Talvez você está aqui pensando, Deus já me usou tanto, Deus já fez tanta coisa. Eu orei pela minha mãe, ela foi curada. Eu orei pelo não sei quem, ele se converteu. Eu orei, eu fiz isso, aquilo, Deus usou minha mão para isso. Mas hoje eu estou tão... Chega! A mão do Senhor está estendida para você hoje. Você vai se levantar, você não vai submergir, você vai estar andando realmente num caminho, numa estrada de fé, porque Ele segura a tua mão. Você vai voltar a fazer coisas maiores do que você fazia para a glória de Deus. Jesus disse para Pedro assim, por que duvidaste? A gente, quando olha a história, que lê tudo, nos outros evangelhos também, a gente não nota dúvida em Pedro. Você não nota a dúvida nele. Foi Jesus que disse que ele duvidou. Por que duvidaste? Ou seja, isso aqui no original, eu vou falar mais ou menos o que Jesus quis dizer para ele. Essa dúvida é mostrar-se incerto ao ter de escolher entre dois caminhos. As nossas escolhas vão mostrar lá na frente os resultados da nossa vida, se serão bons
ou maus. Nessa noite, eu quero dizer para você, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, Deus te trouxe aqui para dizer para você, o que você fez ainda não é nada por aquilo que ainda você vai fazer. O que você chegou em Deus, aonde você alcançou, é muito pouco para onde Ele quer te levar. Pedro, se fosse uma pessoa, queridos, assim, inseguro, ele nunca mais nem chegava perto de Jesus, ele não fazia mais nada, ele já deu tanto furo, ele andou, mas começou a afundar e tudo mais, mas não, Pedro era alguém que queria mais, então Pedro mesmo errando, ele aprendia, ele crescia. Eu quero dizer, o teu erro não vai fazer você naufragar, o teu erro vai fazer você amadurecer e crescer para coisas maiores e maiores, maiores e maiores e maiores e maiores que ainda virão. Sabe o que vem para a tua frente? Mais e mais e mais e mais de Deus. Mais e mais e mais de Deus. Portas abertas, céu aberto, socorro presente, bênção, milagres em nome de Jesus. Essa é a tua noite. Se você crê, fique em pé e vamos orar em nome de Jesus.